irmãos, Isaías capítulo 1, verso 19. E nós vamos mergulhar no nosso coração para entender algo mais do que a palavra de Deus está nos falando nesse texto de Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Em algumas versões diz: comereis o melhor dessa terra. Então, amados, nós vamos entender o que o Senhor está falando. A gente precisa saber que a palavra de Deus, ela não se trata do homem. Que a palavra de Deus, ela não trata do bem-estar do homem. A palavra de Deus não trata de Deus exercer esforço para agradar o homem, como às vezes um pai e uma mãe se empenha para que o seu filho fique feliz. A gente precisa entender que a visão de Deus é muito diferente da nossa. Até o nosso amor, ele foi corrompido com a queda. O nosso amor, a nossa forma de expressar o amor e a nossa forma de entender o amor, eles foram corrompidos quando o homem pecou. Então, às vezes a gente pensa, as pessoas podem pensar assim: me ama, mas não me dá uma joia, me ama, mas não me dá um presente. E os filhos às vezes jogam isso, né? Se você me amasse, você me dava o iPhone 13. Se você me amasse, você fazia tal coisa para mim. E eles jogam com esse sentimento. E às vezes os pais desavisados entram em crise quando os filhos dizem isso. Você não me ama, porque se você me amasse, você faria tal coisa para mim, tal coisa por mim. E as pessoas entendem que o amor, ele é medido por aquilo que um pai ou uma mãe dá para os filhos como um presente, como alguma coisa assim. Mas não é isso que a palavra de Deus nos fala. Então, a palavra de Deus, ela não trata de bem-estar humano. A canção do Ministério Zoe, que diz: nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer, expressa com muita clareza o que a gente quer mergulhar no coração hoje. Então, se eu fosse fazer uma interpretação da palavra de Deus, tendo uma compreensão humana, uma compreensão da visão do mundo, então eu poderia dizer: olha só, Deus está dizendo que que Deus está comprometido em que você coma, que nem diz o candidato, você vai comer picanha todos os dias, porque é isso que a palavra de Deus está falando. Porque para nós, seres humanos, quando Deus diz: comereis o melhor dessa terra, se bem que está atrelado à obediência, a gente tende, a mente que foi afetada pela religião, tende a pensar que Deus, quando fala de herança, quando Ele fala de promessa, quando Ele fala de tesouros no céu, quando Ele fala de coroa de glória, que quando Ele fala de coisas valiosas, que Deus está se referindo a coisas materiais, a coisas que têm um valor material. Que é isso, a isso que Ele está se referindo. Então, o cristão é levado a pensar que Deus está preocupado em que ele conquiste, ou que ele alcance, que ele viva
uma vida material por conta de uma promessa de Deus. Então, infelizmente, não é disso que a palavra de Deus fala. Não é disso. Se nós vamos comparar cultura por cultura, e vamos comparar a nossa cultura latino-americana com a cultura americana, norte-americana, aí nós vamos dizer: uau, Deus quer que eu viva assim, Deus almeja isso para a minha vida, Deus quer isso para a minha vida. Talvez, quem sabe, lá na África, lá no Oriente Médio, lá nos países da cortina de ferro, lá nos países da cortina de bambu, no Vietnã, naqueles países onde os cristãos são perseguidos e morrem, será que lá eles ficam dizendo assim, eles olham para nós aqui no Brasil e eles assim: uau, Deus quer que assim isso para a minha vida? Não, não é isso. Nós não podemos olhar para a palavra e tentar interpretá-la com uma visão de mundo ou com uma visão humanista. Nós precisamos entender o que Deus está falando e por que Ele está falando. Se a gente abrir desde o primeiro verso desse capítulo 1, nós vamos ver que existe uma constante exortação do Senhor ao povo de Israel que está em rebeldia com o Senhor. Então ele vai falar de muitas coisas geradas por essa rebeldia, ele começa a falar do culto que é oferecido a Deus, daquilo que é oferecido ao Senhor, e ele diz assim: ó, não adianta vocês me oferecerem um culto enquanto vocês vivem em rebeldia. Não adianta vocês me oferecerem um sacrifício enquanto não me obedecem. E aí ele vai falar, irmão, das consequências. Olha aí no verso 4: ai dessa nação. Já que vamos afundar, irmão, vamos afundar o barco inteiro. No verso 2: ouvi os céus e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então Deus está falando de seus filhos. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha o que Deus está falando, ó. O boi conhece seu dono, o jumento conhece aquele que põe alimento na sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não entende. O meu povo não entende. Deus está dizendo: um animal racional conhece aquele que lhe sustenta, mas o meu povo não conhece. O meu povo não me reconhece. Aí ele vai dizendo: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Irmãos, é Deus que está falando, não são palavras minhas, tá? Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas às outras, e umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada com uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Irmãos, então
coisa tão pesada, Deus falando. Ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, ele vai exortando, e aí por fim chega lá nesse verso, no verso 19, onde ele fala das consequências da desobediência, das consequências de um viver rebelde. Toda vez, o que a gente precisa entender? Semana passada, ou semana retrasada, eu devo ter falado sobre isso, não lembro qual dia foi. Que nós, quando pecamos, irmãos, nós não podemos imaginar assim: eu estou pecando, a vida é minha e eu faço o que eu quero. Mas não é assim, queridos. A gente precisa entender que toda vez que a gente peca contra o Senhor, toda vez que a gente transgride contra o Senhor, nós estamos pondo em risco não só a nossa vida, mas também dos nossos descendentes. E eu citei o exemplo de Davi. Quando Davi pecou, Davi se arrependeu, não se arrependeu? Se arrependeu. Mas Deus disse para ele assim: a espada não vai se apartar da tua casa. Houve consequências, não só sobre Davi, mas sobre os seus filhos, sobre os seus descendentes. Então toda vez que nós cristãos dizemos assim: a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com o que eu faço na minha vida, a vida é minha, ou seja, eu tomo as rédeas da minha vida e eu guio a minha vida como eu quero. Irmãos, isso não existe. Quando o irmão diz para ele: a vida não é sua não, irmão. A vida não é sua não. A sua vida é de Cristo, a sua vida é de Deus. Você entregou para Deus, você esqueceu disso? Você entregou a sua vida para Deus, ela não te pertence mais. A tua condição diante de Deus não é de dono de nada. A sua condição diante de Deus é que você não tem direito a nada, como diz aquela canção do Asaf: o meu direito é de não ter direito algum. A gente precisa entender que o apóstolo Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Irmão, escravo é escravo, irmão. Escravo, baixa a cabeça, sim senhor, não senhor. É ou não é? Sim senhor, não senhor. Escravo não opina, não se revolta, entra na disciplina. Isso que a palavra de Deus fala. Então a vida não é minha. E se a vida não é minha, eu não posso fazer com ela o que eu quiser. Mas se mesmo assim eu entender que eu vou tomar as rédeas da minha vida e vou fazer o que eu quiser, eu estou entrando numa rota de colisão com o Senhor. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Sofrido, escravizado, sendo atacado por todos os lados, sendo ofendido e humilhado por todos os lados, porque a Deus permitia, porque Deus deixava, e ainda usando de misericórdia. Isaías diz assim: se não fosse a misericórdia de Deus, a nossa condição seria como as cidades de Sodoma e Gomorra, ou seja, não ia sobrar nada. Toda vez que eu, como cristão, eu tomo as rédeas da minha vida, é mais ou menos assim: você pega o carro, qualquer carro, e você põe numa rodovia 140, 180 km por hora, e aí de lá vem uma carreta, um bitrem carregadinho, e aí elas vão se chocar. Quem é que vai se arrebentar? É o carro. O homem que pensa que pode contender com o Senhor e sair ileso, não entendeu ainda quem é o Senhor, não entendeu ainda quem é Cristo, não entendeu ainda que Deus, o Pai, Ele permite que a gente sofra as consequências do nosso pecado. Então nesse capítulo 1 Deus vai dizendo, Deus vai falando: olha, vejam a condição, vejam como vocês estão, vejam como vocês estão sofrendo, veja como vocês estão vivendo, veja como está a nação, veja como está a condição de vocês, veja como vocês estão sendo afligidos, veja como vocês estão vivendo de
terrível. Tudo isso porque não entendem, não me conhecem, não me conhecem, não se entregam. Então Deus permitiu que o povo sofresse. O livro de Jeremias, irmão, se você ler o livro de Jeremias, que quando Jeremias diz assim, olha, que a gente vê muito falar disso quando num sepultamento, prepara-te para te encontrar com teu Deus e tal, todo mundo vai se encontrar com Deus. Mas essa palavra não é uma palavra assim de conforto. Você sabia? Jeremias, quando ele diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus, não é um consolo, um conforto, deu assim como é que eu vou dizer, uma palavra de incentivo, não é uma palavra assim que legal, agora não, Deus está dizendo assim, eu enviei os profetas, eu falei através dos profetas, eu exortei através dos profetas, vocês mataram os profetas. Já que vocês mataram os profetas, já que vocês não ouviram os profetas, já que todos os meios que eu usei para falar com vocês não resolveu, agora quem vai descer sou eu. Então vocês se preparem para se encontrar com Deus. Sabe aquela conversa assim, quando a gente saía com as mães quando era pequenininho? A mãe saía com aquela degradinha, tudo pretinho, seis nas voltas, e a gente parecia um tudo que incomodava. E aí daqui a pouco saía aquela história. Em casa a gente conversa. Aquilo já gelava a alma já. Né? Em casa a gente conversa. A gente já sabia o que ia resultar naquilo. Deus está dizendo assim, a gente vai conversar agora. Agora nós vamos conversar. Agora a conversa é comigo. Então vocês se preparem, porque vocês vão se ver comigo. Então Jeremias, ele conta o sofrimento do povo de Israel, o peso do sofrimento do povo de Israel, porque se distanciou do Senhor. E ele vai dizendo, as mulheres foram violentadas, foram estupradas, foram mortas, os homens foram castrados, os homens foram mortos. Os maridos presenciaram as suas mulheres sendo abusadas, e depois de presenciarem o abuso de suas mulheres, os seus olhos foram queimados a fogo. As crianças foram mortas. Jeremias vai relatando o que aconteceu. Toda vez que um cristão pensa que ele pode governar a sua própria vida, que ele pode assumir o governo de sua própria vida, ele está entrando em colisão com o Senhor. Então, quando Isaías, ele cita no verso 19, olha, se vocês me obedecerem, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A gente precisa entender o que é o melhor. O que é o melhor? Se o nosso entendimento for formado, a nossa mentalidade do que é o melhor for formado pela visão de mundo, pela visão humana, a gente vai dizer, o que é o melhor? Não, o melhor é comer naquele restaurante, o melhor é ter aquele carro, o melhor é vestir tal marca, o melhor é ter tal equipamento eletrônico, o melhor é ter um tipo X de casa, porque essa ideia do que é melhor não é nem sua nem minha, é aquilo que a mídia diz que é o melhor. Então a mídia diz que o melhor é você vestir tal coisa. E a mídia diz que se você vestir tal marca, você está vestindo melhor. Se você dirigir tal carro, possuir tal carro, você está usufruindo do que há de melhor. Se você se hospedar em tal hotel, você está usufruindo do que há de melhor.
será que é o melhor? Né? Você já viu aquelas fotos das pessoas que vão para as Maldivas? Você já viu? Quem já viu? Conhece, sabe o que eu estou falando? As Maldivas, aquelas ilhas bonitas assim, que tem aquelas as suítes assim, tem a água por baixo, o chão tem pedaços, tem com vidro, assim, você anda dentro da sua suíte, daí você enxerga os peixes andando lá embaixo, e assim é um assim, de alguém que vai para lá, diárias de 30 e poucos mil reais, comendo do bom e do melhor. Assim é alguém que vai e se hospeda nas Maldivas, assim, uau, está vivendo o melhor da vida. Mas você sabia que aquilo lá, naquele nível de luxo e tal, é só naquelas ilhas, naqueles lugares onde existem hotéis, que fora daquilo ali só existe favela e mendigos e pessoas passando fome? Que a mídia mostra só aquilo ali, mas não mostra a pobreza e a miséria daqueles que trabalham nesses hotéis e que vivem da miséria. Mas a mentalidade humana formada do que é o melhor é isso. O melhor é ficar lá naquele hotel. Então, se a nossa mente for receber, adotar um pensamento, um entendimento do que é melhor, pelo que as pessoas falam, pelo que a mídia fala, pelo entendimento de mundo, pela visão de mundo, nós vamos imaginar que Deus está dizendo isso. Olha, Miriam, Deus quer que você vá se hospedar nas Maldivas, é o melhor desse mundo. Viu, Leandro? Pá, aquela Ferrari lá, que está esperando. Esses dias eu estava assistindo lá um negócio no YouTube e apareceu uma chamada da... Qual é o nome da marca de carro, meu pai? Não era Lamborghini, era uma outra marca famosa. Não, daqui no Brasil. Eu não lembro agora, mas era uma marca assim, carro caríssimo e tal, fazendo uma chamada de recall e tal, estava seguido assim, aparecia lá, recall, tem que levar o carro e tal, eu disse, mas nós temos que levar o nosso lá. Vai estar com um problema, né? A gente perde a garantia. Mas a questão é, quem é que disse o que é bom? Quem é que disse que aquilo que nós estamos aspirando é o melhor do ponto de vista de Deus, do Senhor? Quem é que disse que o melhor é tal coisa? Que o melhor é viver dessa forma e dessa maneira? Quem disse para nós que o melhor é isso? É a visão de mundo? É a visão das coisas de mundo? Ou é a visão de Deus? Até porque o que é melhor, o que é bom para um, pode não ser bom para o outro. O que é melhor para, sei lá, para o Hildo, pode não ser melhor para mim. Será que é disso que o Senhor está falando? O que é o melhor dessa terra? Então, quando Deus fala lá em Isaías sobre o melhor dessa terra, Ele não está falando de consumismo, Ele não está falando de materialismo, Ele não está falando de adquirir coisas, Ele não está falando de comer uma comida legal, Ele não está falando de nada dessas coisas, porque a palavra de Deus não se trata do bem-estar humano, de nosso bem-estar aqui na terra. A palavra de Deus não se trata do nosso bem-estar aqui na terra. Não se trata de como se nós vamos viver bem aqui nessa terra. Não era assim no Antigo Testamento e não era assim no Novo Testamento, nem na Antiga Aliança, nem na Nova Aliança. Mas Isaías está dizendo que se eu me sujeito ao Senhor... Você lembra de Balaão, quando Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel? E ele chegou lá e disse assim, não, mas eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Mas olha só, sabe qual é o segredo da bênção de Israel? Sabe qual é o segredo deles serem sempre favorecidos por Deus, eles sempre vencerem as batalhas, eles sempre serem bem-sucedidos?
E tudo ir bem para eles, o segredo deles está na obediência ao seu Deus. Sabe qual é o segredo para as coisas irem bem e certo na nossa vida? É a gente viver em obediência a Deus e a sua palavra. Porque é isso que ele diz: se vocês me ouvirem, ele está dizendo, se vocês se sujeitarem a mim, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês se voltarem para mim, se vocês se renderem a mim, vocês estarão sempre debaixo da minha proteção, da minha guarda. Eu sempre vou estar cuidando de vocês. Eu sempre vou estar guardando vocês. Porque, pare um pouco e pense. Às vezes em que você se colocou em alguma situação complicada, alguma situação difícil, alguma situação assim que você diz, meu Deus, olha o dia que eu fui me meter. Já aconteceu isso com você? Quem foi? Deixa eu ver, levanta a mão. Isso aconteceu porque você, naquele momento, estava fazendo a vontade de Deus? Não. Irmãos, toda vez que a gente faz burrada na vida, toda vez que a gente coloca a vida da gente em risco, toda vez que a gente coloca em risco a nossa família, toda vez que a gente coloca em risco o nosso futuro, o nosso destino, o próprio propósito de Deus, e a gente acaba encurralado no meio de problemas que a gente não sabe nem como que a gente vai sair, porque a gente se meteu numa situação complicada. Toda vez que isso aconteceu, irmão, não foi porque a gente andava no Espírito, não foi porque a gente estava obedecendo a Deus, não foi porque a gente ouviu a palavra de Deus, não foi porque a gente fez o que Deus mandava, foi porque a gente fez o que queria. Porque a gente bateu no peito e disse, a vida é minha. E aí depois, quando o pau pega, a gente daí diz, ai meu Deus, agora me livra disso, Senhor. Deus me tira disso, Senhor. Ai, Deus resolve para mim. Deus vai dizer, vai que é tua, meu filho. Agarra, agora aguenta o B.O., porque você se colocou nessa condição. Você se colocou nessa condição. Bastava que você me ouvisse, bastava que você orasse, bastava que você se sujeitasse, bastava que você se rendesse, bastava que você se entregasse, bastava que você ouvisse o que diz a minha palavra. Mas você não quis. Mas você não quis. Então a nação, quer ver só? Olha só. Morreu já? Acabou, né? Eclesiastes 4. Eclesiastes 4. Então, o nosso computador está de uma vontade com a gente. Eclesiastes 4, verso 6. Oh Deus, depois dos Salmos, Eclesiastes 4, verso 6. O melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O que é o melhor? O melhor é ter muito, o melhor é ter bastante, o melhor é estar com as burras cheias de dinheiro. Aí vem Deus e diz assim, não, o melhor é um punhado numa mão e haver descanso, do que você ter as duas mãos cheias e só ficar correndo atrás do vento. Corre para ganhar e nunca usufrui. Olha e diz, uau, agora eu posso comer uma picanha. Mas quando vai comer essa picanha? Nunca, porque está sempre correndo. Porque está só correndo. Então diz assim, o melhor é você ter um punhado. Mas ter descanso, ter tranquilidade, estar em paz, do que ter as duas mãos cheias e só ficar correndo atrás do vento. Olha o que diz mais em Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, 16.
Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação, onde há perturbação, onde há angústia, onde há sofrimento, onde há medo. Para um pouco e pense, se você tiver sede, vamos falar um pouco. A gente precisa entender assim, ó, as coisas mais, vamos dizer, mais gostosas da vida, elas que valem a pena na vida, elas não custam dinheiro. Por exemplo, se você tiver sede, o que vai matar a tua sede? Um copo de água. Irmãos, essa água pode ser uma água francesa que custa, sei lá, $100. Ou pode ser uma água ali da torneirinha ali. Ela vai matar a sua sede igual. Vai saciar a sua sede igualmente. Não custa caro, custa um valor acessível e vale a pena. O que é mais prazeroso? É você, sei lá, fazer uma grande viagem e tal, ou você estar com a sua família, estar com seus filhos à volta da mesa, todo mundo sentado comendo aquele feijão e arroz, mas todo mundo rindo, todo mundo com saúde, todo mundo feliz, sem contenda, sem confusão, sem discórdia. Não custa nada. Nós precisamos entender, olha só o que diz Mateus. Já vou encerrar. Mateus 4. Mateus capítulo 4, verso 8. Mateus 4, verso 8. Quando Jesus estava jejuando no deserto. Depois de 40 dias, a palavra de Deus diz que o diabo foi tentar Jesus. Jesus jejuando 40 dias, o cara estava que era um jato, estava que era um navio de guerra, Jesus estava que era um canhão. Aí o diabo vai lá. Se o diabo tem a cara de pau de tentar Jesus depois de 40 dias de jejum, irmão, o que ele não faz com a gente que não jejua nunca? Você já jejuou uma semana? Já fez jejum de uma semana? Quem já fez? 3 dias. Vamos começar devagarinho. Um dia. Hoje fizeram amanhã, não foi um dia, foi amanhã. Amanhã, você vai bem dia, vai para casa. Um dia inteiro, 24 horas. 3 dias. Uma semana, 7 dias de jejum. 15 dias de jejum. Aí as mãos vão sumindo. 40 dias de jejum. 40 dias. Você tem 40 dias? 40 dias você não sente mais nada. Você está morto. Não, a parte humana já morreu, irmão. Entende? Eu vi jejum já de 15 dias, assim, quando chega lá pelo 7, 8 dias, a gente começa a pele, começa a soltar, dá uns troços assim. E a gente parece que entra parece que está voando assim, porque a mente fica. E aí você vai lá, vai orar, vai buscar Deus, você vira um canhão com 15 dias de jejum. Imagina Jesus com 40 dias. Aí o diabo vai lá. A cara de pau, né? É coragem do capeta, vai lá. E aí ele vai e oferece para Jesus o que todos os crentes querem. Ele vai e faz uma proposta para Jesus que é o que muita gente quer, o que muitos cristãos estão orando dentro dos seus locais de culto, pedindo isso aqui para Deus. Olha o que ele diz para Jesus em Mateus 4, 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ou seja, tudo que há de bom no mundo. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa foi a proposta. Esta foi a proposta. Tudo que há de melhor, ele mostra para Jesus todas as riquezas do mundo, toda a fama. Né? O cara diz assim: agora vou gravar um disco, vou vender milhões, vou vender muito CD, uau, Deus vai me abençoar.
Tá, mas eu vou ficar famoso. Mas não, Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse que ia tornar alguém famoso. Jesus nunca disse que alguém ia enriquecer. Jesus nunca disse que alguém ia ficar famoso por conta do Evangelho e ganhar dinheiro por conta do Evangelho. Amém? Amém. Quem oferece isso foi o diabo. Diz assim: você quer o melhor deste mundo, basta você me adorar. Basta você se render aqui, se ajoelha aqui e me adora. E aí eu vou te dar tudo. Tudo que você quiser, tudo que você estiver desejando, eu vou te dar. Aí Jesus olha para ele. Estão lá naquela conversa, luz e trevas. E aí Jesus diz para ele: beleza, retira daqui, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então feliz é aquele que entender que se Deus der alguma coisa, amém. Se Ele não der, amém do mesmo jeito. A gente segue amando, segue adorando, segue buscando, segue se rendendo. Mas o que é o melhor dessa terra? O melhor dessa terra é ter prazer nas coisas de Deus. O melhor dessa terra já andou entre nós e agora vive dentro de nós, que é Cristo. O melhor que há dessa terra, do qual nós temos que comer e nos alimentar, é de Cristo. Isso que é o de melhor. Mas a questão é alguém entender isso. É alguém compreender isso. Arrancar a visão de mundo e receber a visão das coisas de Cristo. Amém. Porque na cultura do reino de Deus, falamos de cultura, a cultura do reino de Deus é: primeiro tem que perder para ganhar. Perde para ganhar. O que chora é que é feliz. O que morre é o que vive. Então Paulo diz assim: nós opera a morte, para que em vocês possa operar a vida. Talvez você está aí assentado, você nunca sofreu por causa de Cristo. Talvez. Eu estou dizendo assim. Talvez você segue a Cristo, você nunca teve que derramar uma lágrima por alguma coisa. Você nunca teve que orar por coisas mínimas da vida. Você nunca teve que orar por coisas mínimas da vida. E Deus te trata como um bebê. Ele te põe a comida na boca. Mas para que você viva assim, alguém sofreu. Alguém está sofrendo. Eu lembro que quando as meninas diziam assim: pai, eu quero tal coisa, eu dizia: ali, você sabe quantos demônios vai ter que derrubar? Quantos demônios vai ter que derrubar para comprar esse negócio aí? Tá louco? Então é mais ou menos assim, irmão. Sabe quantas lutas alguém enfrenta para que outros possam simplesmente usufruir da vida e não sofrer nada, apenas usufruir da vida. Então Paulo diz: em nós opera a morte, para que vocês operem a vida. Alguém precisa morrer, porque se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não vai gerar sementes. Esse grão de trigo é você. Esse grão de trigo é você. Não, Deus não vai te dar coisas que são valiosas no mundo, coisas que são valiosas ao olhar do mundo. Ele vai te dar coisas valiosas pelo seu ponto de vista, que é Cristo. É isso que Ele vai te dar. A resposta de Deus para uma igreja rebelde é Cristo.
arrepende, volta, Cristo vem. A resposta de Deus para uma igreja obediente é Cristo. Olha, eu estou vendo, nada passa despercebido, eu vou recompensar. Eu não sou injusto para esquecer o que está acontecendo. A resposta de Deus para o mundo pecador é Cristo. A resposta de Deus para os salvos é Cristo. Só que esse Cristo, o Cristo que vem, que está aí às portas, que está chegando, não é mais o Cordeiro. Não é o Cordeiro. Não é aquele que fica quieto quando ele é julgado, condenado. Não é aquele que se cala. Quando ele vem, a palavra diz que ele vem como um leão. E ele traz na sua mão uma vara de medir. E ele vem com um cetro de justiça. E feliz é aquele que entendeu quem ele é em Cristo. Feliz é aquele que entendeu quem ele é em Cristo, que fez de Cristo o motivo do seu prazer. O motivo do seu prazer é Cristo. Cristo, 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 Cristo e Cristo, Cristo. O cristão obediente vai ouvir de Cristo assim: vem, entra no gozo do teu Senhor. Venha, entra no descanso do teu Senhor. Venha, eu tenho lugar preparado para você. Venha, venha. O cristão que governou a si mesmo, ele vai dizer para Jesus: e eu? Você já curtiu a vida, agora você não tem mais nada para curtir não. Tua recompensa você já ganhou lá na terra. Você já ganhou sua recompensa. Agora você não merece nenhuma recompensa. Quando a gente chegar e entender o que Cristo quer para nós, nós vivemos pelo propósito. Deus não está preocupado em realizar nenhum sonho meu. Eu posso ter muitos sonhos, muitas coisas que eu, Fernando, como homem, posso almejar. Mas Deus não se move pelos meus sonhos. Deus não se move pelo que eu almejo. Deus se move pelo propósito. Propósito. O seu propósito. O seu propósito na minha vida. É isso que Ele se move. Tudo que Ele vai fazer na minha vida é por causa desse propósito. Tudo que Ele vai fazer na sua vida é por causa do propósito. Qual é o propósito de Deus? Formar Cristo na sua vida. Esse é o propósito. Fique de pé. Nós vamos orar. Há um rio fluindo. Há uma presença gloriosa. Talvez a gente precise olhar para o Senhor e dizer para Ele: Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Pai. Porque talvez a sua visão, o teu entendimento do que é o melhor dessa terra foi contaminado pela visão de mundo, pela visão humanista, mas pela visão do Senhor. O melhor de Deus é Cristo. Renda-se a Ele.
renda-se a Ele, entregue-se a Ele, curve-se a Ele, sujeite-se a Ele. Entenda isso. Lance aos pés dele. Lance aos pés dele. Se entregue a Ele. Você não é o Senhor de si mesmo. Você não governa a sua própria vida. Você não é o Senhor da tua vida. A tua vida não é tua. Ela é do Senhor. Um dia você entregou a Ele. Você entregou a Ele. Faça dele o teu prazer. Faça dele o teu prazer. Faça dele o teu prazer. Faça dele o teu deleite. Faça de Cristo o teu deleite. Renove a tua mente, renove a tua mentalidade. Renove a tua mentalidade. Clame a Ele para que a tua mente seja renovada. Oh, Espírito Santo. Vamos, querido. Faça dele o teu deleite. Faça dele o teu deleite. Diante da majestade de Jesus. E não leão. E a resplandeça. Diante da majestade de Jesus. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor. Nós nos sujeitamos a Ti, ó Cristo. Nos sujeitamos a Ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor. O homem mais notável. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Justiça, iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Dê a mão para as pessoas da sua família. Dê a mão para as pessoas da sua casa. Oh, vamos clamar pela tua família. Você vai orar pela tua família. Oh, que o reino de Deus venha sobre a tua casa. O reino de Deus venha sobre os teus filhos. O reino de Deus venha sobre a tua casa. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, Pai, que teu reino venha sobre essa casa. o homem mais notável, ele ama a justiça, a iniquidade, o descendente de
diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que teu reino venha sobre essa casa, Pai. Que teu reino venha sobre essa família. Que teu reino venha sobre cada um dos integrantes dessa casa. Que haja salvação neste lar. Que haja paz nessa casa. Que haja cura. Que haja saúde. Que haja um reino de justiça dentro dessa casa, Pai. Que o teu reino alcance cada um dos integrantes dessa família. Cada um dos integrantes dessa casa. E como tu disseste na casa de Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Que teu reino venha e esquadrinhe os caminhos deste lar. Que teu reino venha e esquadrinhe os caminhos dessa família. Que teu reino venha. Sim, Senhor. Você nos ensina, é o caminho, a verdade e a vida. Então vem, traz a cultura do teu reino. Você nos ensina que aquele que busca encontrar. Você nos ensina que aquele que pede recebe. Você nos ensina, é o caminho, a verdade e a vida. Então vem, traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino de Deus ganhar. Por isso clamamos pelo reino de quem morre vive. Por isso clamamos pelo reino de último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino de quem quer ganhar. Por isso clamamos pelo reino de quem morre vive. Por isso clamamos pelo reino de último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino, ó Senhor. Sobre nós, Senhor. Aleluia. Dá um abraço aí nas pessoas da sua casa. Aleluia. Obrigado para você que está assistindo. Que o Senhor te abençoe. Que a cultura do reino de Deus possa te alcançar também.